Quais os resultados das preces intercessórias na cura dos pacientes? Você já ouviu falar do grupo Genca? O que é espiritualidade e é possível ver um crescente interesse da medicina por espiritualidade? Estas e outras perguntas serão respondidas nesta entrevista gravada em Salvador com a cardiologista Maria do Rosário Van Flesch, que é membro do Genca, Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular, um grupo de estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Acompanhe, curta e compartilhe mais uma entrevista excelente aqui no Consciência Próspera. Que as melhores energias cheguem até você. O Genca é uma sigla para Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. É um grupo de estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele foi fundado em 2013 e, no momento, é o maior grupo de estudos em número de participantes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós temos 5 regionais, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul, uma em Pernambuco e recentemente, no dia 4 de agosto, foi fundada o Genca Bahia, aqui em Salvador, no primeiro simpósio do Genca Bahia, que aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. E foi um evento que foi prestigiado por mais de 130 pessoas, o que mostra, na verdade, o grande interesse por esse tema da espiritualidade em saúde, para o qual a Sociedade Brasileira de Cardiologia se abre há uns 4 anos. Bem, primeiro, espiritualidade na saúde. Esse é um tema que vem crescendo em interesse desde 2007. Então, há uns 10 anos, sempre houve esse interesse, mas há uns 10 anos, especialmente a partir dos trabalhos do Dr. Harold Kane, nos Estados Unidos e ao redor do mundo, esse tema da espiritualidade e saúde ganhou status de um tema de interesse científico, de pesquisa científica e vem sendo acolhido por grandes jornais, por revistas de referência ao redor do mundo, de maneira que hoje, se você coloca aí num desses sites, até mesmo no Google ou num site acadêmico qualquer, como PubMed, como PsychoInfo, essas palavras, essas chaves, espírito e saúde, você vai encontrar inúmeros artigos, algo da ordem de 60 mil artigos indexados, sendo que nos últimos 4, 5 anos, isso aumentou muito no último ano, isso quase que uma boa parte desses 60 mil veio nos últimos 4, 5 anos, o que mostra o interesse crescente sobre o tema da espiritualidade em saúde, não apenas em medicina cardiovascular. Bom, agora olhando para o lado da cardiologia, as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa mortes no mundo, né? Os infartos do miocárdio e os acidentes vasculares cerebrais são a principal causa mortes no mundo há muitos anos, embora os esforços sejam feitos e tenham, na verdade, efeito no sentido de redução dos fatores de risco, como o tabagismo, obesidade, hipertensão. Embora isso venha tendo sucesso, esses índices reduzem muito pouco. Isso leva a pensar que é preciso ampliar este olhar da cardiologia sobre a saúde de uma maneira geral e sobre, quem sabe, outros fatores de risco. Quem sabe, um olhar que inclua um paradigma mais amplo relativo à saúde integral.
E é isso que o Genca se propõe a estudar, no caso, considerando que talvez a espiritualidade, o estudo da espiritualidade e o estudo do impacto sobre a espiritualidade em saúde possa fornecer novos subsídios para que se possa vir a reduzir, minimizar essas taxas de mortalidade. A espiritualidade, ela inclui o contato, necessariamente o contato com a transcendência. Ela inclui o contato com o sagrado, a busca por uma relação íntima com aquilo que está para além do físico. Essa é uma questão, né? Assim, uma das preocupações do Genca é a formulação de um conceito sobre espiritualidade. Espiritualidade, muitas vezes, é confundido com religiosidade e, na verdade, a religiosidade, as práticas religiosas, claro que elas trazem como elemento fundamental a espiritualidade, e a recíproca não é verdadeira. A espiritualidade não necessariamente requer práticas religiosas, né, para que se possa buscar ampliar esta dimensão. A espiritualidade é uma dimensão da consciência, na minha maneira de ver, que inclui necessariamente essa busca pela transcendência. Seja a transcendência considerada Deus, um ser superior, seja a transcendência considerada uma verdade incondicional. Mas esse é um tema muito importante. No que diz respeito à saúde, de uma maneira geral, há que se considerar a diferença entre a abordagem clínica e a abordagem para fins de pesquisa. A abordagem clínica da espiritualidade, ela precisa abrir um espaço, ela se propõe a abrir um espaço para que se fale disso. Então, uma das preocupações do Genca e dos estudos em geral sobre espiritualidade em saúde é poder discernir espiritualidade, religiosidade, qual é o espaço para cada uma dessas dimensões. E até o momento, o que se tem é algo do tipo, na clínica, incluir a espiritualidade significa abrir um espaço para que o paciente possa partilhar um pouco sobre as suas necessidades espirituais, sobre a importância da espiritualidade no processo saúde e doença, sobre o impacto da fé no tratamento. Então, na clínica é algo muito amplo e que não necessariamente inclui a religiosidade. Mas para fins de pesquisa, isso fica um pouco confuso. Então, de uma maneira geral, para fins de pesquisa, a espiritualidade é estudada através da religiosidade. Então, os pesquisadores têm procurado desenvolver questionários, têm procurado desenvolver recursos que possam, na verdade, aferir esse papel e esse impacto da espiritualidade sobre a saúde. Então, esse é um dos temas muito estudados por todos os grupos, né, ao redor do mundo. Nós não temos uma conclusão. Existem estudos que mostram claramente que as preces intercessórias têm um efeito importante sobre a saúde. A maioria desses estudos é feito com pacientes hospitalizados, uma boa parte deles com pacientes em terapia intensiva, e os resultados são resultados diversos. Existem estudos que mostram que há um impacto perceptível, bastante significativo estatisticamente,
sobre o follow-up, né, o desenvolvimento dos pacientes internados, aqueles que recebem preces intercessórias, aqueles que não recebem preces intercessórias. Então, são estudos randomizados, então são estudos de muito valor científico. Mas também existem estudos que mostram que não há nenhum efeito, como existem estudos, inclusive, que mostram que há um efeito negativo das preces intercessórias. Como essa área, esse campo, ainda é um campo muito recente, eu diria embrionário em termos de ciências da saúde de uma maneira geral, é um campo muito excitante para a pesquisa e é isso, se vai encontrar todos os resultados. O fato é que muitos estudos mostram que há um impacto positivo sobre as preces intercessórias e, de uma maneira geral, a postura da gente é, olha, reze, por que não rezar, né? Fundamental. Eu vejo como fundamental o trabalho de Bert Hellinger, é um trabalho grandioso. Acho que a gente vai passar muitos e muitos e muitos anos ainda procurando compreender tudo isso, mas eu acho fundamental, acredito que em muito breve será algo que, como já acontece em outras áreas, né, na área jurídica, por exemplo, as constelações familiares, elas já são utilizadas amplamente, com bons resultados. Em saúde isso também começa a ser feito, mas como ainda é muito pouco conhecida, pelo menos aqui no Brasil, na medicina, ainda não é tão amplamente utilizada quanto precisa ser. A medicina reconhece o papel da genética, né, sobre o desenvolvimento de muitas doenças. Reconhece o papel da epigenética sobre o desenvolvimento de muitas doenças. Consequentemente, isso pode abrir um espaço para se compreender, buscar compreender melhor essa ponte que os campos de informação sistêmicos fornecem para tanto o desenvolvimento de doenças mesmo, quanto para o tratamento dessas doenças. Se não diretamente, imaginando que algo mágico aconteça, mas pelo menos do ponto de vista de se poder providenciar certos alinhamentos nos sistemas que favoreçam tanto o tratamento quanto a prevenção para gerações futuras de doenças. Então, acho um trabalho importantíssimo. A biossíntese é uma linha de psicoterapia biopsicoespiritual. É uma linha de psicoterapia neo-reichiana, psicoterapia corporal. E a biossíntese, ela advém dos trabalhos de Reich, e ela foi criada por um psicoterapeuta inglês, David Boadella. Ele está vivo, com 90 e poucos anos, e o centro é em Heiden, na Suíça. E a biossíntese, ela tem basicamente duas nuances que diferem de todas as linhas biopsicoespirituais ou de todas as linhas também de psicoterapia corporal. Primeiro que ela é embasada na embriologia. Ela trabalha com fluxos de energia que, segundo Boadella, advém dos 3 folhetos embrionários, do endoderma, do mesoderma e do ectoderma. E ela desenvolve recursos psicoterápicos que, segundo o seu criador, poderão reorganizar as situações de bloqueio advindas dessas 3 camadas embrionárias ao longo de toda a vida. A outra nuance é exatamente esse viés espiritual, que é claro que se é uma psicoterapia que lida com a vida intrauterina,
e a memória cognitiva, ela não existe nessa época. É claro que ela lida com influxos de energia e, portanto, ela tem também uma visão espiritual. E entre essas ferramentas se usa muito a meditação, como um recurso tanto diagnóstico quanto terapêutico nesta linha. Respiração. É respiração consciente, especialmente a respiração num ponto que os orientais chamam de ponto hara, que fica a uns 3 dedos abaixo do umbigo. Respirar nesse ponto de forma consciente, privilegiando a expiração, tornando a expiração mais longa, tem efeitos muito significativos, tanto no que diz respeito à redução de ansiedade, quanto no que diz respeito à ampliação da consciência. Essa é uma prática muito simples, que pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer situação, sem que precise de nenhum tipo de aparato especial e, às vezes, imperceptível para quem está ao redor. Então, com certeza, a respiração neste ponto, especialmente no ponto hara, que fica uns 3 dedos abaixo do umbigo. Não é uma metáfora, é uma frase de William Harvey, que foi, na verdade, o grande fisiologista que descobriu a circulação. E ele dizia: o coração é o sol do microcosmos. Isso diz tudo. Ele sabia o que estava dizendo. O coração, com toda certeza, não é apenas uma bomba mecânica, é um espaço energético que precisa ser melhor conhecido por todos nós. A mensagem final é assim: olha, foca no coração, né? O coração é a casa da alma. E se a gente abre um espaço para escutá-lo, ele tem muito o que dizer. Para os colegas cardiologistas, a mensagem é: abre um espaço para a escuta. A gente aprendeu a auscultar, muito importante auscultar, mas a gente precisa abrir um espaço maior para a escuta dos corações dos nossos pacientes.